Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a nossa resenha, o nosso bate-papo vai ser sobre o Toku System. Toku System é um RPG minimalista escrito pelo J.R.V. Mendes, meu conterrâneo, o cara que eu já acompanho o trabalho há um tempinho. Quem tá ligado no movimento e também já tá inscrito no canal há um certo tempo, deve lembrar, eu comentei aqui o Beach Boys RPG, que foi o primeiro financiamento coletivo do J.R.V. Mendes, bem sucedido, claro. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. E agora, o segundo lançamento dele também através de financiamento coletivo é o Toku System, que vai abordar ali aquela estética, né, dos seriados japoneses de super-heróis, beleza? Então olha só, pessoal, algumas informações iniciais antes de a gente mergulhar aqui no conteúdo do Toku System. O livro, ele tem aí aproximadamente 50 páginas, tá? Capa cartonada, papel couché, e é um livro colorido, tá? Um livro totalmente colorido, livro ilustrado. E se você tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da editora Tambaqui, onde você vai ter todas as informações lá. E se quiser adquirir esse ou os outros jogos do Zé Ricardo, esse é o caminho, beleza? Então agora, para a gente mergulhar nesse universo aí, o que trata basicamente, né? Qual é a proposta do Toku System? Ninguém melhor que o próprio autor para explicar isso pra gente. Então aqui, olha, logo no início, nessa introdução, ele traz algumas informações e eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu acho que resume bem a parada. Olha só. Esta é a versão definitiva de Toku System, o seu jogo de ação e transformação, voltado para a criação de aventuras rápidas e eletrizantes sobre super-heróis em uniformes coloridos. Ele tem como objetivo levar seus jogadores a combater as forças do mal usando artes marciais, veículos, armas, robôs gigantes e, é claro, o poder da amizade. Então, assim, quem cresceu ali, quem consumia nos anos 80, 90, aqueles seriados japoneses que chegavam aqui, né, seja do Herói Solitário, seja das super equipes, com certeza vai se identificar aqui com o Toku System, porque esta é a fonte, né, a origem, a inspiração para a criação do jogo. Continuando aqui na parte de apresentação do jogo, né, e nas ideias básicas, a gente vai ter, olha, o primeiro vislumbre do cenário, que é Henshin City. Então aquelas cidades clássicas, né, vibrantes, cheias de energia, grandes e tal, e repletas de super-heróis. Então, em princípio, o seu grupo de jogadores vai interpretar jovens heróis ali, ávidos em mostrar o seu valor e salvar e proteger a cidade das mais diversas ameaças. Uma coisa que eu achei interessante aqui é o seguinte: no Toku System, o narrador ele é chamado de mentor. Ele é o mentor do grupo, ou seja, ele vai guiar a equipe de jovens heróis e vai ali direcionar, passar as missões, vamos colocar assim, né, do que está acontecendo de esquisito, né? Quais são os ataques que estão acontecendo na cidade, quais são as suspeitas de ameaças que estão se avizinhando, ou seja, bem aquela estética, bem aquela pegada, aquela forma de construir a história que a gente via nos seriados japoneses. Na sequência, o livro já trata aqui das regras básicas, tá? Começando pela criação de personagens. O Toku System, ele é um sistema bem minimalista, mas vocês vão ver conforme a gente vai avançando aqui, que ele também tem a sua carga ali de detalhes e de minúciazinhas para quem gosta de dar uma incrementada na coisa. Mas olha só, inicialmente, como é que funciona a questão da criação de personagem? Você tem somente dois atributos, tá? Físico e mente, e você vai distribuir entre esses dois atributos 3 pontos, tá? Fora isso, você vai ter os seus pontos de vida, que vão começar com 10, e você vai ter a chamada energia Henshin. Essa energia é a fonte que todo herói acessa após a transformação, porque isso também é uma parte importante do jogo. Você tem duas possibilidades, ou dois momentos de jogo, vamos chamar assim. Você começa como um humano normal, aqui entre aspas, sem acesso aos seus poderes, e você vai ter aquele momento em que você vai acessar a sua energia Henshin justamente para se transformar no super-herói. E isso está previsto também, olha, na questão das fichas. Tem um exemplo aqui de ficha. Então, quem participou do financiamento coletivo até teve acesso a uma versão dessas fichas impressa, olha só. Então, você vai ter aqui as características do seu personagem, do seu herói, na forma humana, e virando aqui, ó, do outro lado, você vai ter ele na forma, né, de herói, ou seja, com todos os poderes, com acesso à energia Henshin e tudo mais. Então, uma sacada bem interessante, bem legal. E você tem aqui, olha, fichas de vários personagens, tá? Você tem toda a equipe, né, do Spectrum Defenders, que está apresentada aqui no livro. Você tem acesso às fichas deles aqui impressa, e quem pegar o livro depois vai ter acesso a essas mesmas fichas no formato digital. Na sequência aqui do livro, ele vai passando por todas essas regras básicas, né, e vão apresentando pra gente a estética, a pegada do jogo. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar pra vocês aqui a ficha dos personagens, né, na forma humana e na forma heróica, vamos chamar assim, né. Então você tem aqui previsto, olha, a transformação. Qual é o momento em que ela deve acontecer, naquele momento dramático e tal. Você, em tese, começa o jogo fazendo as investigações como humano, só quando você se depara com as ameaças
você ativa a sua transformação. Como é que você vai ativar a sua transformação? Ele dá as dicas aqui, né? Você tem que ter um item, alguma coisa assim para ativar a transformação, você tem que ter uma frase de ação ali específica, toda aquela estética, né, dos seriados dos anos 80 e 90 tá reproduzida aqui, né? Você vai ter, olha, no caso, como é que funciona se você quiser uma transformação fora de uma situação de combate? Tem aqui também como é que isso vai acontecer, a questão da sua armadura, né, do seu uniforme super-heróico, vamos chamar assim, como é que isso funciona em termos de jogo, o que isso te traz de vantagens, né? E você tem também as regras opcionais, que seriam os aspectos. Olha, aqui são os personagens na forma humana, mas o que eles têm? Qual o diferencial deles? Quais são os interesses deles enquanto humanos? Isso pode ser criado também, claro, para desenvolver um pouquinho mais o personagem, para de repente dar outras opções de jogo, mas está tudo pensado aqui no Toku System. Olha só, ainda passando pelas regras básicas e tal, e lembrando que eu estou só pensando aqui algumas coisas, tá? Aqui no livro está tudo mais bem detalhado e explicadinho. Mas você vai ter aqui, olha, as habilidades especiais do personagem, quais são os superpoderes que ele tem acesso. Mas aí você vai ter que escolher na hora de um combate, se você vai usar as habilidades especiais ou você vai realizar ataques normais. Isso tudo você vai definir também no dado, você vai fazer o seu ataque lá, a sua jogada de dados, para ver quantos pontos você pode gastar. E aí você vai escolher se você vai gastar em ataques especiais, em ataques normais, está tudo previsto aqui. Você vai ter, olha, bônus e redutores também, então em algumas jogadas você pode ter bônus, pode ter redutores, dados de vantagem e dados de desvantagem, né? Você vai ter aqui o dado explosivo também, a figura do dado explosivo que vai estar presente aqui no Toku System, ou seja, se você tirar 6, você joga o dado de novo, isso é um detalhe importante, né? O Toku System ele vai usar somente D6, tá? Então o 6 é o número explosivo, você joga de novo, se tirar outro 6, joga de novo e assim sucessivamente. Então, só relembrando o que eu tinha falado no início, né? Apesar de ser um sistema minimalista, simples, ele tem aqui os detalhes, ele tem aqui as minúcias para deixar o jogo um pouco mais emocionante, para quem gosta de um pouco mais de detalhes, né, durante as jogadas de dados, mesmo em se tratando de um sistema minimalista. Comentando um pouquinho agora sobre o desenrolar do jogo, né, propriamente dito, ele é basicamente dividido em duas fases. Você vai ter aqui o que o jogo chama de fase de investigação, né, que é aquela fase inicial, ali onde os personagens vão descobrir contra o que, né, eles estão lutando, ou qual é a ameaça que se avizinha de Henshin City naquele momento. Então vai ter essa primeira fase que, em tese, é realizada com o personagem ainda na forma humana, né? Então você vai ter aqui dicas de como conduzir isso e tudo mais. Vai ter aqui, só para fechar a questão das regras, né, a rolagem básica de dados. Então, olha, 5 e 6 é sucesso, qualquer outra coisa fora disso é falha. Lembrando que você tem tudo aquilo que eu comentei ainda agora, né? Tem bônus, dados de vantagem, desvantagem, 6 explosivo e etc. Então você vai ter retomando, né? Você vai ter essa primeira fase ali da investigação, da descoberta da ameaça, e você vai ter as fases de combate também. E aqui, eu achei interessante isso também, ele é dividido, porque você vai ter o combate contra os lacaios, né? Aquela enxame de inimigos ali que provavelmente são os primeiros que você vai encontrar conforme você vai descobrindo qual é o desafio. E você tem o combate também contra o chefão, tá? Então isso é dividido aqui em termos de regras, as regras do combate contra os lacaios e contra o chefão. Tudo, claro, para ser bem dinâmico, bem direto, afinal de contas a gente está falando de um sistema minimalista. Seguindo adiante aqui, olha, a gente vai ter o próximo tópico, que são as classes de heróis. Então, se você estiver jogando com uma super equipe, se você e seus amigos quiserem montar uma super equipe, aqui ele dá algumas explicações referente a isso, né? Inclusive com uma subdivisão, vamos dizer assim, né, de tarefas, de funções para cada um dos heróis. Então a gente tem aqui, por exemplo, o combatente, o tanque, o técnico, né, o batedor, a assistente e o suporte. Então tudo aqui com as respectivas estatísticas e modificações, caso você queira utilizar esse modo de jogo. Você pode fazer também um herói solo, tá aqui, né? Então tem as explicações referentes ao herói solo. Você pode fazer também um guerreiro de metal, tá? Inspirado aí talvez no Jaspion, né? Enfim, então tá aqui todas as informações também referentes a esse tipo de personagem, tá? E claro, como eu falei no início lá, você pode jogar também sozinho, né? Você pode jogar no modo solo, e se você jogar no modo solo, você tem a possibilidade de ter heróis assistentes. Então, se você estiver jogando sozinho, mas se sentir solitário na sua vida aventuresca, você pode ter uns ajudantes aí, e tá tudo explicadinho aqui no livro, como é que você vai conduzir esses heróis assistentes e como é que eles vão influenciar aqui no jogo. Seguindo adiante aqui no livro, olha, a gente vai ter também mais informações aqui sobre o cenário, sobre Henshin City. Então, um pouco do histórico da cidade, né? Aquela coisa básica, né? Sofreu um grande cataclismo nos anos 70, o surgimento do primeiro super-herói, como é que a cidade está hoje em dia, como é que foi esse desenvolvimento. Então, a gente tem algumas informações aqui adicionais sobre o cenário. Locais importantes, né, de Henshin City, onde as suas batalhas provavelmente ocorrerão. Isso aqui é um detalhe também legal do jogo. Você vai combater no local onde está cheio de curiosos, onde tem civis, né, andando, ou você vai procurar um local mais remoto e tal, onde você pode combater mais livremente. Então tudo isso está previsto aqui no jogo de alguma forma.
Vamos falar um pouquinho também sobre a questão de personagens de NPCs, ou se você quiser, né, usar já os personagens prontos para jogar esses que eu mostrei aqui a fichinha para vocês, a gente vai ter um pouquinho aqui sobre a organização Supernova 1553, que é a organização patrona, vamos dizer assim, dessa equipe que são os Spectrum Defenders. Então vai ter aqui um pouquinho sobre essa organização, como é que ela funciona e tudo mais. Uma coisa importante e legal também relacionada com aquilo que eu acabei de falar, da questão de onde os combates vão acontecer, é a questão do seu nível de fama. Isso é medido aqui também no jogo, porque conforme você vai se tornando um herói mais conhecido, você vai ganhando, além de algumas vantagens em termos de sistema, você vai atraindo cada vez mais a atenção de curiosos. Então, às vezes, por mais que você não queira, as suas batalhas acabam atraindo a atenção indesejada, né, dos civis, porque eles acabam se colocando em risco para estarem mais próximos do herói querido deles, ou de ver o herói ou a equipe querida do coração ali em ação. E isso tudo você vai ter que... como é que se diz? Organizar ali no jogo, né? Levar em consideração. Tem aqui, olha, o lado ruim de um alto nível de fama. Então isso está tudo descrito também aqui no livro para adicionar mais um elemento, mais uma camada para você se divertir jogando o Toku System. E aqui, avançando já mais ou menos do meio para o final do livro, o que a gente vai ter? A gente vai ter regras opcionais para criar um herói. Se você não quiser usar nenhum daqueles modelos ou nenhuma daquelas estatísticas que apresentadas anteriormente, você tem aqui outra forma de criar herói livremente, como ele chama aqui, né? Com a descrição de todos os poderes, com os custos e tal. Então você pode criar um herói 100% customizado da maneira que você quiser, caso você decida não utilizar os templates, né? Vamos chamar assim, as opções dadas lá nas classes de heróis. E aqui também tem tabelas, se você quiser criar esse herói de forma aleatória, você tem tabelas aqui também para sortear as características, né, a classe dele e tudo mais. E claro, né, avançando aqui mais um pouquinho, como não poderia deixar de ser, porque isso está intrinsecamente ligado a essa estética, né, dos seriados japoneses, temos aqui capítulos sobre um robô gigante. Claro, achou que não ia ter? Lógico que não. Então temos aqui uma série de informações e regras para o uso de robôs gigantes na sua aventura, né? Quais são os atributos do robô gigante? Olha só, tem uma parte aqui, olha, as funções, né? Se você tem aquela super equipe que cada um monta uma parte do robô, olha, tá aqui, qual é a função de cada parte do robô de acordo com o membro da equipe, né? Então, combatente vai influenciar nos pontos de ataque, o tanque vai influenciar na armadura, o batedor na movimentação, a assistente em pontos de regeneração, o técnico em pontos de aprimoramento, né? E o suporte vai poder assumir qualquer uma dessas funções caso seja necessário. Ou seja, todos os elementos principais dessa estética, né, dos seriados japoneses está representado aqui, olha. Golpe especial do robô gigante, né? Então, toda vez que ele tiver um 5 ou um 6 no dado, você tem uma lista de golpes especiais aqui, que você vai escolher. Ou também, se quiser sortear, olha, são 12 opções. Se quiser incrementar um D12, aí você pode sortear também qual é o super golpe que o robô vai aplicar, né? Então, tá tudo previsto aqui. E também em relação ao chefão, né? Porque assim, normalmente, até onde eu me lembro, você tem aquele combate ali inicial da equipe contra o chefão, e aí quando o chefão parece derrotado, ele de repente volta ali com, sei lá, 15 metros de altura, e aí a galera chama o super robô. Isso tá previsto aqui também, né? Esse crescimento, essa segunda volta, esse segundo turno aí de combate contra, né, o chefão final ali da aventura. E a mesma coisa, o chefão vai ter os seus golpes especiais também, enfim, várias tabelas aqui, se você quiser deixar as coisas no modo mais aleatório, né? Muitas tabelas aqui, inclusive, olha só, de onde o combate vai acontecer, qual é o objetivo do monstro aqui, olha, o que ele quer fazer, qual é a ameaça dele, né? O que os heróis precisam fazer para reverter essa ameaça, ou seja, mesmo naquela questão da fase inicial da investigação ali, do enredo da história, se você quiser, aqui para o finalzinho tem várias tabelas que vão te auxiliar a criar esse enredo principal, claro, levando em consideração ali, né, os temas mais propícios, mais relacionados com essa questão da estética dos super-heróis japoneses ali, dos seriados, né? Como é que você vai fazer com a questão das pistas e tal, se você não é muito bom de criar ali uma investigação? Não se preocupe, não tem problema, tá tudo aqui nas tabelas para te ajudar. Inclusive, olha, complicadores, coisas que podem dar errado durante a investigação, ou seja, não tem desculpa para não testar aqui o Toku System, porque ele te fornece todas as ferramentas necessárias para você criar uma história voltada para esse universo, mesmo que você não seja assim um grande conhecedor da temática. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido de conhecer um pouquinho mais sobre o Toku System. Só lembrando, quem tiver a fim de adquirir o livro, tem as informações aqui na descrição do site, tá? Oficial da editora Tambaqui, beleza? No mais, agradeço muito a quem assistiu o vídeo até agora, deixa aí o seu like, o seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando ideias, informações, e a gente se vê na próxima resenha.